Bem com vocês? Então, eu vim aqui hoje para dar continuidade ao meu canal e eu vou trazer hoje o meu relato de parto. E aí, nesse processo, eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu, tudo direitinho para vocês. Vou começar do início, né? Então, de como tudo começou, como foi que começou o meu trabalho de parto. Então, assim, eu estava no supermercado fazendo as compras, já sabia que estava perto do bebê nascer. Então, eu fui fazer compras para deixar tudo certinho. E aí, lá no supermercado, senti um líquidozinho quentinho saindo. E aí era a bolsa que estava estourando. A bolsa estourou, mantive a calma, porque eu sei que não é assim logo, né? Estoura, mas ainda tem um processozinho de trabalho de parto, tudo direitinho. Então, com calma, informei a minha família, passou um tempinho no mesmo dia, pouco tempo depois a gente foi para o hospital. Chegando lá no hospital, eu fiz alguns exames, inclusive a ultrassonografia, né? Que aí foi detectado que eu já estava com perca de líquido. E aí os médicos que me atenderam já falaram comigo, olha, vai ser agora, não naquele exato momento, mas vai ser por agora, você já vai ser internada para a preparação. Só que aí eles conversaram comigo, porque eu estava com a bolsa estourada, mas não estava tendo dilatação nem dor. E aí eles me deram duas opções, né? A primeira a cesariana, né? E a segunda a indução. Quando eu ia pro meu pré-natal, que era assim bem organizadinho, a enfermeira e a médica sempre conversavam comigo sobre a questão da indução ou da cesariana, que poderia ser necessário fazer uma dessas duas coisas. Então não foi estranho para mim tudo que aqueles médicos falaram, porque eu já estava meio que preparada. E nisso eles falaram para eu decidir junto com minha família e tal. Fui conversar com minha família rapidinho do lado de fora do hospital, porque não pode entrar todo mundo. Antes de ser internada, pedi um tempinho aos médicos e eu escolhi a indução, porque eu queria o parto normal, porque eu queria o normal por conta da recuperação, né? O normal você consegue cuidar logo do seu bebê. E a cesariana não, você precisa de ajuda de outras pessoas. Você consegue cuidar, mas você precisa da ajuda de outras pessoas. Então, assim, escolhi a indução, fui internada, tudo direitinho. E aí, nesse processo, eu passei por processo de indução que eu vou contar para vocês aqui como é. Então, antes de fazer qualquer procedimento, os médicos te explicam tudo direitinho, porque eles não vão fazer as coisas sem você saber o que está acontecendo com você. E eles me explicaram que eu teria uma medicação, né? São 6 medicações que são colocadas via vaginal mesmo, colocada lá dentro, ia colocar de 6 em 6 horas, né? Para induzir, para vir as dores, as contrações e tal. 6 comprimidos. E aí eu podia sentir as dores no primeiro, assim que colocasse, sentir as dores, começar a dilatar, como no último, ou não. E aí uma coisa que uma das médicas me explicaram era que o que ia dizer, como seria o meu parto, seria o meu organismo, né? Então, eu entrei no hospital numa terça-feira, à noite, umas 10 horas eu fui internada. E aí, meia-noite, começou já o processo de medicação. Eu fiquei num quarto e tinha outros quartos, tinha outras gestantes em cada quarto, que ainda não era a sala de enfermaria, nada disso. Era das pessoas que estavam ainda entrando no trabalho de parto. E aí eu ouvi as gestantes gritando, com dores e tal, e eu lá na expectativa para começar as minhas dores também e eu começar o meu trabalho de parto. E aí, de 6 em 6 horas, ia colocando um comprimido, depois mais 6 horas outro. E eu já comecei a ficar naquela ansiedade. Meu Deus, cadê que eu não tô sentindo dores ainda? Aí toda hora vinha alguém, enfermeira, para medir a dilatação. Não saía de uma dilatação. E aí, o tempo todo, o coração do bebê também sendo monitorado para que isso não viesse prejudicar o bebê. E aí toda hora vinha ver como estão os batimentos cardíacos da minha bebê. E aí tudo certinho. E aí, o que acontece? A gente foi os seis comprimidos e nada de dilatação e nem de dor.